Tem gente que até hoje não considera o que eu faço terror. Algumas pessoas dizem que é ficção transgressiva. Olha, nunca ouvi falar nisso. Pois é, que seria essa literatura um pouco mais fragmentada, assustadora, de linguagens rápidas, assim, que fala mais do bizarro, dessa coisa estranha, né? Então, seria tudo isso. Bom, eu conheci a Paula, gente, num projeto que eu posso dizer que em 50 anos de carreira foi um dos projetos mais incríveis que eu participei, que é uma audiosérie chamada Maldição Urbana, que eu tive a honra de dirigir e de protagonizar, que é uma série em 10 capítulos que fala sobre lendas urbanas. A loura do banheiro, a mulher de branco, aquela coisa toda. E é muito legal você colocar um fone em casa, no escuro, e você ouvir, imaginar tudo aquilo, né? Com aquelas vozes de dublagem maravilhosas. E olha, eu vou te falar uma coisa, dá medo. Dá muito medo. Ela escreveu junto com Kenny Lopes e foi muito bacana, né? Foi muito legal, né, Nossa, Niso? foi uma experiência incrível, viu? O resultado ficou... Foi. Eu às vezes ouço um episódio De vez em ou quando eu outro ouço de também. novo, sabe? Porque eu acho que foi muito diferente do que estava sendo feito também, né? Essa coisa de terror com ficção, podcast, foi inovador para a época, eu acho, né? Foi bem legal. E eu adorei trabalhar com você, né? Ah, obrigado, foi um prazer também. Eu adorei, foi ótimo. Gente, Foi. o Niso chegava lá, ele sentava, ele gravava numa tacada só, era Sim. isso. Cara, vou Incrível. confessar uma coisa pra você. Muitas vezes sem ler antes, viu? Olha só. Gente, é muita experiência, é dom, é tudo junto. Foi incrível. Não, e assim, eu sempre fui muito fã do que a gente chamava de radioteatro, né? Ah, Que sim. é o audiodrama, que é a audiosérie, a radionovela, né? Eu sempre reclamei muito, pô, que pena que acabou, que estava completamente acabado, né? Pois é. Isso era uma coisa de época, era uma coisa dos anos 50, Pois 60. Então aí chegou a TV, acabou com a brincadeira dos audiodramas, né? E aí o podcast meio que Exatamente. trouxe isso de volta, Retomou, né? e tem grandes produções agora. Tem, Né? tem. E você sabe que eu fiz locução também, né? E eu trabalhei no rádio e eu adorava. A rádio Era é muito uma coisa mágico, que né? eu amava, eu amava fazer. Eu tinha um programa na Brasil 2000, olha isso, não falei em lugar nenhum isso. Trabalhei na Brasil 2000, que era uma emissora de rock. Aqui eu tinha um programa e eu fazia. Nossa, amava. Rádio ainda é o meio de comunicação mais rápido, né? É Sim. mais que a internet, Sim, né? sim. Agora mudou, né? A TV, depois da chegada da TV, virou uma coisa mais de serviço, música, esporte, jornalismo e tal. Humor de mesa, né? E é mais funcional, eu acho, né? Sim. Para quando a pessoa tá, de repente, num carro, num transporte. Música. Apesar de podcast ser tão ouvido, quer dizer, mais ouvido talvez, né? Podcast é Quanto a rádio, né? hoje. Podcast é Não rádio deixa de total. ser, né? Assim como a TV migrou para a internet, você vê os streams aí, tem material exclusivo, né? Feito para streaming, o rádio, ainda mais nessa modalidade, né? Que é o drama e tal. E outras também, né? Entrevista. Foi pro podcast, o que, graças a Deus, né? Ainda bem. Que maravilha. E Ainda como é bem. que foi? Foi sua ideia do Maldição? Como é que surgiu isso? Uma audição, bom, eu já apresentava o Teorias de Quinta, né, que era um original Spotify, pela Pod 360. Que foi quem produziu... Que foi quem produziu uma audição. E a gente sempre tinha ideias de novos podcasts que a gente podia fazer, né? E aí eu não tenho certeza se foi o Lobão ou se foi o Kenny que veio com a ideia. Mas aí, quando a ideia chegou, eu falei, gente, eu quero escrever. Eu quero escrever, porque eu já escrevia terror, né, há muitos anos e tal. Eu falei, gente, eu preciso participar desse projeto, eu quero escrever. Eles falaram, não, claro. E aí a gente começou a fazer junto. Eu trabalho muito bem com o Kenny, ele também era roteirista de Teorias de Quinta. E a gente sempre trabalhou muito bem junto. Gente boa ele, né? Gente boa, cara. Gente boa. Ele é muito legal. Muito, muito. Muito legal. E, nossa, eu gosto muito dele. E aí a gente decidiu fazer e como a gente tem essa interação, acho que as coisas foram fluindo, né? Ah, que bom. Então, olha só, tá em todas as plataformas, tá aqui no YouTube,
Tá no Spotify, tá no Deezer, Amazon, todas, né? Maldição Urbana, gente. Maldição Urbana. Agora eu vou te deixar uma sugestão aqui. Diga. Que tal você fazer agora Maldição da Selva e pegar as lendas brasileiras? Nossa, adoraria. Né? Saci Pererê, Eu Boitatá, adoraria, né? sabia? Não sei se tem 10 para fazer 10 capítulos, né? Olha, Mas deve é possível ter, que sim, né? deve Pesquisando ter. você vai achar, né? E inclusive a gente podia fazer tanta coisa também de lendas orientais, tem Sim, tantas, sim, né? Então, sim. assim, eu acho que poderia mundo ser algo árabe, que... né? Sim, tem muitas e são muito interessantes, né? São. E muito assustadoras, né? Aham. Teve um conto que eu escrevi, por exemplo, que inclui a Hania, né? Que é uma lenda japonesa. E a história dela, assim, a mulher que, de repente, por conta dos ciúmes, ela se torna um monstro. E aí tem tudo que ela passou, na verdade, que foi uma mulher extremamente abusada para chegar nisso, né? Então, assim, é muito legal, é muito legal. Eu gosto muito da coisa das lendas, sabe? Uhum. Em espanhol também tem, né? No México, né? Tem Sim. coisas bem interessantes. É infindável, né? Você para pra pensar. Infindável, Né? Acho que a gente podia pensar alguma coisa, hein, nisso? Pois é, pô. Tá, Vamos. lançada a ideia aqui. Tá né? lançada a ideia. Você sempre curtiu terror? Sempre? Como é que você começou a falar, vou escrever terror? Você sabe que eu não sabia que eu ia escrever terror. Eu sabia que eu queria escrever. Aham. Minha mãe foi minha professora de redação no colégio. E se eu for puxar, assim, lembrar da minha infância, eu escrevia peças de teatro para os coleguinhas fazerem, sabe, assim. Então, escrever sempre foi a minha maneira de me comunicar com o mundo. Aham. Só que, com o tempo, eu fui percebendo que o que eu escrevia tinha esse lado um pouco mais pesado, né? Tinha um viés um pouco mais pesado. E eu nem sabia direito o que era isso. Não sabia o que era um gênero literário, sabe? Sim, Uma era coisa assim. meio que instintiva, né? Eu era muito nova também, então a gente não tem tanto essa visão. A gente tem a visão dos livros que a gente tem que ler na escola, né? A gente é obrigado a ler na escola. Né? Exato. E aí, mas também tinha, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tive que ler. Eu fiz no teatro, eu fui o Brás Cubas no teatro. Então, eu lembro disso. Foi. Eu lembro. Mas olha, para uma criança adolescente ler um livro desse, Então. é complicado, né? Porque é uma literatura bem difícil, né? Porque o Machado, ele, né? Ainda mais nesse caso que tinha lá o Quincas Borba, que era um filósofo. Exato. É bem hermético, e como assim, foi né? fazer? Foi maravilhoso, bem diferente. É. E posso dizer que foi um dos melhores trabalhos que incrível. Que eu fiz um protagonista sério também, né? Eu tô mais acostumado a fazer novela, a fazer comédia, né? E pegar um personagem desse denso, né? Foi bem interessante entrar nesse mundo. Machado de Assis, meu Deus, como é que ele escreveu esse livro sem Google, né? Pensa um pouco. Inacreditável, Inacreditável, né? Naquela época era um folhetim, né? Isso era, ele botar toda semana era um capítulo num jornal, depois eles compilaram tudo e fizeram um livro. Né? É incrível. E se a gente for pensar na época do modernismo também, né? Depois, um pouco mais pra frente, o Oswald de Andrade, né? ali. Era diferente, né? A forma de se escrever. Mas né? O Oswald tinha alguma coisa meio irônica, sarcástica. Tinha. Que eu acho bastante... que puxa pro horror às vezes também. Como a Pagu também. Sim, né? sim. Então é muito interessante. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quem escreve, de alguma maneira, sempre se conecta com esse lado um pouco mais profundo. Que pode ser um pouco mais obscuro também. Né? E eu não sabia que era terror o que eu estava fazendo. Tem gente que até hoje não considera o que eu faço terror. Algumas pessoas dizem que é ficção transgressiva. Olha, nunca ouvi falar nisso. Pois é. Que seria essa literatura um pouco mais fragmentada, assustadora, de linguagens rápidas, assim, que fala mais do bizarro, dessa coisa estranha, né? Então, seria tudo isso. E aí, quem me categorizou como terror foram os leitores, foram os blogueiros, porque eu comecei a perceber que as pessoas que consumiam o que eu fazia eram essas pessoas que gostavam de ler esse tipo de coisa.
E aí começaram a me chamar de terror. Aí E eu a, falei, e a então tá. internet nesse ponto é muito boa, né? Porque ela te dá assim, um feedback quase imediato, né? Imediato. E você fica realmente sabendo o que as pessoas estão querendo, qual é o seu público e tal, né? Exato. E foi. E é um público que acolhe muito. E é um público muito fiel. Né? Então, assim, a partir do momento que eles gostam do que você faz, eles sempre consomem o que você faz, assim. E aí você começa a vender também, não só pelo livro, por cada livro, ou por cada projeto que você faz, mas porque você é você. Entendi. E porque eles acreditam que a gente sempre tem algo novo a dizer, né? O que é um desafio. Entendi. Eu sempre gostei demais de terror, desde moleque. É. Aqueles filmes do Drácula, Sim. dos anos 60, com nunca mais esqueço, é Drácula, o Príncipe das Trevas, com Christopher Lee, que na minha opinião foi o melhor Drácula do cinema. É muito bom mesmo. E era bem feito, assim, até os efeitos, né? Você pra vê época hoje, você então, vê hoje, é bom ainda, né? É. E é muito fascinante, né? Também fiquei muito fã do Stephen King. Nossa, Stephen King é demais, porque aquele humor psicológico, tem o sobrenatural, Sim. né? Mas é uma coisa que você é colocado de uma forma que poderia ser real, né? Sim, porque eu acho que também tem essa questão do que é a alegoria, né? De ser uma fantasia, o terror ser a fantasia dos nossos monstros reais. Todos nós temos, né? Então eu acho que também existe essa maneira de falar sobre o terror, mas hoje em dia, eu acho que o terror nacional ele vem mudando, porque ele saiu um pouco do sobrenatural e ele foi mais para o que chamam, e eu não gosto desse termo, tem muita gente que não gosta, que é o novo horror. Que seria esse terror um pouco mais psicológico, um pouco mais profundo, que tem questões sociais também envolvidas ali na narrativa, né? Só que assim, quando a gente fala novo horror, parece que a gente está falando que o outro horror então não era profundo. Né? Quando, na verdade, a gente tem várias categorias, a gente tem vários subgêneros, então não necessariamente o que é gore pode ser só gore, e o que é terror psicológico sempre foi terror psicológico. Né? Então, você vê o próprio Drácula, por exemplo, é cheio de simbologias, sim. Né? Que, ok, tem a coisa do terror mesmo, do vampiro e tal, mas você vê a coisa do sugar, né? Tem todo esse lance, né? Você leu o livrão do Drácula? Eu li. Sensacional. É engraçado que ele começa meio lento, né? Mas ele demora um pouco a pegar, né? Mas na hora que o negócio engrena... Eu acho que todo livro um pouco mais antigo, quando a gente vai ler hoje, porque a gente está acostumado com essa linguagem muito rápida hoje, eu acho que talvez as pessoas tenham um pouco mais de problema para ler essa linguagem mais rebuscada e mais antiga. Sim. Né? Porque antigamente era outro ritmo, né? Tudo, né? Tudo. As pessoas não tinham TV, não tinham internet. Né? Hoje em dia é tudo com pressa, né? Você quer que as coisas sejam resolvidas rápido, né? Imagina ficar ouvindo áudio em 2 ali. Eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo, eu fico no 1 mesmo. Deixa eu ouvir meu amigo falar como ele fala. O próprio Twitter, onde você tem uma quantidade limitada de caracteres para você se expressar, né? Você sabe que Twitter eu nunca consegui lidar bem com o Twitter. O Twitter eu tenho uma conta ali que tá parada. A minha também tá, ela quase não existe, porque eu tenho uma rede no Instagram, né, que eu fico bastante, mas eu acho que o Instagram dá mais espaço pra gente se explicar mais, falar mais, né? Ele é mais trabalhado, assim. Com Agora, certeza. Twitter, muitas vezes ele é uma rede de ódio. Eu vejo uma muito rede tóxico. de ódio. É muito tóxico. Tóxico pra caramba, e você tem que escrever tudo muito rápido, se não for uma thread, né? Se você não quiser fazer uma thread, você tem que escrever muito rápido e rezar para as pessoas entenderem o que você está querendo dizer, né?